Está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Para além do sinal político, esta visita do Presidente da República Alemanha terá efeitos práticos no objetivo de não haver sanções para Portugal? Não tenho exatamente a certeza de que esse seja o tema central desta visita. Eu diria até que, do ponto de vista negocial, a questão da estabilidade do sistema financeiro vai certamente ocupar muito mais tempo das conversas, em particular com Angela Merkel, do que verdadeiramente essa questão das sanções. Penso que, em relação às sanções, há aqui alguma retórica, quer por parte de Bruxelas, quer por parte dos dirigentes políticos nacionais, que, de alguma maneira, tentam contornar aquilo que me parece ser, neste momento, uma realidade, que é: não há uma tradição de sanções de Bruxelas relativamente a situações como esta, como, em segundo lugar, se houvesse sanções em relação a Portugal, e para não haver dois pesos e duas medidas, teria que haver sanções, por exemplo, também à Alemanha, que neste momento está com um excedente comercial que não cumpre aquilo que são as regras europeias e, portanto, também então nesta negociação, eventualmente Angela Merkel estaria a pedir ao presidente português alguma solidariedade para que não houvesse esse género de sanções por parte de Bruxelas. Tudo isso me deixa a entender que há aqui realmente mais retórica do que verdadeiramente prática e deixa-me também perceber que este objetivo político da visita de Marcelo Rebelo de Sousa se vai centrar num aspecto onde aí sim a Alemanha pode ter um papel muito importante, que é convencer as autoridades europeias a não obstaculizar nem aquilo que é o reforço da Caixa Geral de Depósitos, nem a venda do novo banco. Portanto, há outros interesses para além deste que estamos a destacar do objetivo de não haver sanções para Portugal. Mas a possibilidade de sanções poderiam resultar numa falta de estímulo para 2016 e também para o que é preciso fazer no plano orçamental? Seria extremamente complicado, e complicado para todos. Seria desde logo complicado para a oposição à direita, que veria isso como uma espécie de repreensão em relação à incapacidade de cumprir o déficit em 2015, e Pedro Passos Coelho não sairia bem dessa fotografia. Seria mau para António Costa, que veria claramente estreitada aquela que é a sua margem de manobra para a negociação, nomeadamente com os partidos à esquerda, na altura do debate para o orçamento para 2017, na medida em que medidas adicionais colocadas agora já em junho, julho, diminuiriam aquilo que é a possibilidade de o governo português atrasar um bocadinho aquilo que é a eventual necessidade de fazer algumas correções. Finalmente, deixaria também mal Marcelo Rebelo de Sousa, que depois desta tentativa de travar diplomaticamente essas sanções, veria os seus intentos infrutíferos. Não me parece que Marcelo Rebelo de Sousa quisesse correr este risco. Eu acho que há aqui nestas palavras, sobretudo, uma tentativa de deixar claro para fora que Portugal tem neste momento uma estabilidade governativa e que tem apoios importantes, nomeadamente na Alemanha, para que os investidores olhem para o nosso país com maior tranquilidade. A propósito do déficit excessivo deixado pelo anterior governo, Marcelo Rebelo de Sousa diz que Passos Coelho cumpriu o mais à risca que entendeu. Parece-te um elogio àquilo que o anterior governo fez ou não? É, sobretudo, tendo em conta os elogios que a Alemanha fez ao comportamento do anterior primeiro-ministro, uma espécie de manobra de charme, em particular junto de Angela Merkel, reconhecendo que, na verdade, o esforço que ela elogiou por parte do anterior primeiro-ministro é também reconhecido pelo atual Presidente da República. Até porque, certamente, uma das mensagens que Marcelo Rebelo de Sousa vai querer deixar junto de Angela Merkel é que não se preocupe com o facto de o atual governo português ter um apoio naquilo que é uma esquerda um pouco mais radical. E, portanto, o que Marcelo vai dizer é que ele vem de uma família política e vem de uma ideologia bem mais moderada do que aquela que estará neste momento no governo, mas isso não deve ser uma preocupação para o governo alemão, na medida em que haverá o mesmo esforço e a mesma aplicação por parte de Portugal para cumprir aquilo que a Alemanha julga que neste momento deve ser o esforço dos países europeus. Relativamente àquilo que o Marcelo Rebelo de Sousa pensa sobre as contas portuguesas e àquilo que o Primeiro-Ministro está a preparar para o país, parece que Marcelo Rebelo de Sousa está realmente otimista. O Presidente está sempre a dizer que é preciso ter em conta a imprevisibilidade da conjuntura internacional. Isso é também uma defesa? É uma defesa. Ele tem zigue-zagueado um bocadinho relativamente a essa matéria. Por um lado, tem dado sinais de alerta e de alguma preocupação, nomeadamente em relação a essas variáveis externas. Uma delas é, claramente, o desenvolvimento da economia alemã, que é um dos nossos grandes importadores. Em segundo lugar, tem dado também, às vezes, sinais de algum otimismo e dizendo que não há nenhuma razão para estarmos, neste momento, preocupados, olhando para aquilo que é a execução orçamental. Eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa está muito mais à espera daquilo que serão sinais que em breve surgirão,
por parte daquilo que é os índices económicos nacionais, para aí ser um pouco mais assertivo. Agora vai jogando um pouco à defesa, não se querendo colar em excesso com aquilo que pode vir a ser algum falhanço na política económica, mas não querendo de todo desamparar António Costa num momento particularmente delicado daquela que é fundamental na sua visão, que é a estabilidade governativa em Portugal. Ricardo, obrigada pela análise. Uma boa semana.